Muito bem, então vamos dar continuidade às nossas aulas de catequese. Eu fiquei um tempinho aí sem gravar, mas já estamos continuando, tá? Então agora nós vamos ver o sacramento da penitência ou sacramento da confissão. Tem esses dois nomes. E eu vou dividir em duas partes. Essa vai ser a primeira parte e no próximo vídeo eu vou fazer uma parte 2 que seria como fazer uma boa confissão, tá bom? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre as questões de 170 a 191 do Catecismo de São Pio X. Lembrando que todo esse curso de catequese tem como base o Catecismo de São Pio X, tá bom? Então vai dizer o Catecismo. A penitência, também chamada de confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Então, nós vimos lá que no sacramento do batismo, nós recebemos pela primeira vez o estado de graça, a graça santificante. Por quê? Porque, devido ao pecado original, todos os homens nascem sem o estado de graça. Então, aí, quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus e nós recebemos o estado de graça, além daqueles outros efeitos do batismo, como o caráter batismal e tudo aquilo que a gente já viu no sacramento do batismo. Muito bem, essa alma está em estado de graça. A partir do momento que ela adquire o uso da razão, que pode ser a partir dos 7 anos, mais ou menos, e ela passa a saber aquilo que é pecado ou não, ou seja, aquilo que ofende a Deus ou não, quando ela comete um pecado grave, um pecado mortal, que nós vimos já o que é um pecado mortal, Ele tem as 3 condições, quais que são? A matéria é grave, a pessoa tem que saber que é grave, ou seja, na plena consciência, e ela tem que querer fazer aquilo, ou seja, plena deliberação. Então, quando ela comete um pecado mortal, ela perde esse estado de graça, a graça santificante que ela adquiriu no batismo. E Deus, Ele quis que nós só pudéssemos recuperar o estado de graça, ou seja, ser perdoados dos pecados mortais, através exclusivamente do sacramento da confissão. Os pecados veniais, que são os pecados que não têm matéria grave, com isso eles não rompem o estado de graça, nós podemos ser perdoados através da oração. Mas os pecados de morte, os pecados que matam o nosso estado de graça, eles só são perdoados através do sacramento da confissão. Aquilo que Nosso Senhor disse no Evangelho aos Apóstolos: aqueles em que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Ou seja, Cristo estava dando aquele poder que Ele tem, Ele que é Deus que pode perdoar os pecados, Ele estava dando isso, delegando esse poder aos apóstolos. Os apóstolos, através da sucessão apostólica, foram transmitindo esse poder através da sucessão apostólica até chegar nos dias de hoje. Então, hoje em dia, os padres e os bispos, eles podem perdoar os nossos pecados. E quando nós cometemos um pecado mortal, nós perdemos o estado de graça, nós só restituiremos novamente esse estado de graça se nós nos confessarmos no sacramento da confissão, ou sacramento da penitência, tem esses dois nomes, tá bom? Então é isso que é o sacramento da penitência, é aquele meio que Deus instituiu para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, tá? Então vai dizer o catecismo: Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência no dia da ressurreição, quando, depois de entrar no cenáculo, deu solenemente a seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Jesus Cristo deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles e dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, é uma coisa que você talvez não saiba, mas o padre ele pode negar uma absolvição. Se você vai lá se confessar e o padre vê que você não está arrependido do seu pecado, você não tem a contrição, ele pode não te dar a absolvição, tá? Ou seja, aqueles em que vocês retiverdes, ser-lhes-ão retidos, é o que está dizendo aqui no Evangelho. Muito bem, agora nós vamos falar sobre a matéria e a forma do sacramento da penitência. Nós vemos que todos os sacramentos têm uma matéria e têm uma forma.
né? A matéria e a forma do sacramento são aquelas partes visíveis do sacramento, né? Então, por exemplo, no batismo, qual que é a matéria? A matéria é a água. Qual que é a forma do sacramento do batismo? São aquelas palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, através desse sinal visível, que acontece através da matéria e da forma, nós temos a certeza de que está sendo transmitindo aquela graça invisível, né, que são todos aqueles efeitos do batismo, né, que nós já vimos. E no sacramento da penitência, a mesma coisa. Então, nós vamos ter a matéria desse sacramento e nós vamos ter a forma desse sacramento. Mas, um pouquinho diferente do que a gente viu, no sacramento da penitência tem 3 matérias, né? A primeira delas são aqueles pecados que foram cometidos, ou seja, então se você não tem pecados, não tem como você ir se confessar. Então é necessário que tenham pecados cometidos depois do batismo para que você possa ir se confessar. Então a primeira matéria é isso, são os pecados cometidos pelo penitente depois do batismo, né? Isso a gente chama de matéria remota, né? É aquela matéria remota. Depois tem a matéria próxima. Quais que são? Primeiro, a contrição. Então, você tem que estar arrependido dos seus pecados. Depois é a confissão, a acusação, que é quando você vai confessar aqueles pecados para o padre. E depois vem a penitência. Tá? Então, são essas 3 matérias. Né? Na verdade, seriam 4, né? Se a gente considerasse também a matéria remota, que são os pecados cometidos depois do batismo. Né? E a matéria próxima são essas 3 que eu falei agora, tá? Então, esse conjunto é a matéria do sacramento da confissão. Então, se te perguntarem qual que é a matéria do sacramento da confissão, você vai dizer, tem a matéria próxima e tem a matéria remota. A matéria remota são os pecados cometidos depois do batismo. E a matéria próxima? A matéria próxima é, em primeiro lugar, o arrependimento desses pecados, ou seja, a contrição. Depois, a confissão, ou seja, a acusação desses pecados. E depois, a penitência feita por esses pecados. Muito bem, essa é a matéria do sacramento da confissão. E qual que é a forma? A forma são as palavras que o sacerdote vai dizer. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tendo isso, né, a gente tem a matéria e a forma. Tá? Então, o sacramento da penitência, né, que é o sacramento da confissão, ele é sempre dado ou pelo bispo ou por um padre, tá bom? Agora a gente vai ver cada um desses pontos que a gente viu agora, né? Então, o primeiro deles que é a contrição ou a dor dos pecados, ou seja, nós temos que ter, para a confissão ser válida, você precisa estar arrependido dos seus pecados. Então, se você vai se confessar e você não tem uma contrição mínima, a confissão vai ser inválida. Mesmo que o padre te dê absolvição, isso diante de Deus não vai ter valor. E essa contrição, ela tem que ter um motivo sobrenatural. Por exemplo, você vai confessar para o padre que você roubou. Mas você está arrependido de ter roubado, não porque isso ofendeu a Deus, ou porque você pode ir para o inferno, ou porque você vai perder o céu, ou seja, não é por nenhum motivo sobrenatural. Você está arrependido porque você foi pego pela polícia, né? E aí, como você foi pego pela polícia, você se arrependeu de ter cometido esse crime. Ou seja, você vê aí que não tem um arrependimento sobrenatural, é só por motivos naturais. Então, na confissão, quando você vai se arrepender, quando você vai se confessar, você tem que estar arrependido daqueles pecados, tem que ser por algum motivo sobrenatural. Ou porque você não quer ir para o inferno, ou porque você quer ir para o céu, ou porque, melhor de tudo, porque você ofendeu a Deus, né? Então tem que ter um motivo sobrenatural aí. Tá? Então você tem que ter uma certa dor por ter ofendido a Deus, né? Depois vem a parte da confissão, que é quando você vai confessar os seus pecados. Então você é obrigado a confessar todos os pecados mortais desde a última confissão válida. Os pecados veniais, eles não são obrigatórios para se confessar, mas os mortais sim. Então, desde a última confissão válida, vamos supor que a minha última confissão válida foi há 1 mês atrás, 3 meses atrás, 1 semana atrás.
Você vai ver desde esta última confissão válida até o tempo presente quais foram os pecados mortais que você cometeu. E todos eles você tem que dizer, inclusive o número de vezes. Se você não sabe exato o número de vezes, você tem que dizer aproximadamente, tá? Então, os pecados veniais é bom que você confesse também, mas não são obrigatórios como os mortais, tá bom? Depois vem a satisfação ou penitência, em que o padre vai passar para você aquela penitência, mas é bom que você também procure fazer um pouco mais que isso. Por quê? Porque o padre vai passar apenas um pouco aquilo, né? Daquilo que você deve realmente. Então procure fazer mais por iniciativa própria. E depois vem a absolvição, em que o padre, o sacerdote, vai dar a absolvição dos seus pecados, né? E vai dizer o catecismo: das partes do sacramento da penitência, a mais necessária é a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados, e com ela só, quando é perfeita, pode obter-se o perdão, contanto que seja unida com o desejo, ao menos implícito, de confessar-se. Ou seja, se você tiver uma contrição perfeita, você vai restituir o seu estado de graça naquele mesmo momento, mesmo antes de você ir se confessar, desde que você tenha o propósito de ir se confessar. Então, como nós não conseguimos saber com certeza se nós fizemos uma contrição perfeita ou não, independente do caso, por mais arrependido que você esteja, você sempre tem que se confessar, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os efeitos do sacramento da confissão, ou seja, o que o sacramento da confissão vai fazer em nossa alma. E o catecismo vai falar sobre 5 efeitos. O primeiro deles, e o mais importante, restitui a graça santificante, com a qual são perdoados os pecados mortais e veniais. Então, olha aí, você vai ter, em primeiro lugar, a restituição do seu estado de graça, né? Você perdeu o estado de graça através de um pecado mortal e na confissão você vai voltar a ter o estado de graça. Se você já tinha o estado de graça, ou seja, você foi confessar somente os pecados veniais, então você vai ter um perdão dos seus pecados veniais e você vai receber, além disso, as outras graças que eu vou falar aqui. Segundo efeito, que comuta a pena eterna intemporal, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. Então, aquela pena eterna, que é o inferno, que é uma pena justa para você que cometeu um pecado mortal, ela vai ser transformada numa pena temporal. Você vai pagar uma parte dela aqui e, se não conseguir pagar toda ela aqui, seria o resto no purgatório, que vai ser muito pior do que se você fizer aqui. Portanto, procure pagar essa pena toda já aqui. Mas olha que coisa maravilhosa, você vai estar livre do inferno, né? Então, vai transformar aquela pena eterna numa pena temporal. Terceiro, faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de cometer o pecado mortal. Então vocês lembram, aquela alma, vamos supor, que está em estado de graça. Cada vez que ela faz um ato de amor a Deus, que ela se sacrifica por amor a Deus, vai crescendo o estado de graça na alma dela, vai crescendo a caridade na alma dela. E a gente sabe que quanto maior for o seu amor por Deus nesse mundo, maior vai ser a sua recompensa por toda a eternidade. Mas, quando você comete um pecado mortal, você perde tudo que você conquistou, né? A sua alma fica sem merecimento nenhum. Por quê? Porque você rompeu a sua amizade com Deus. Mas, depois que você se confessa, aqueles méritos que você tinha adquirido antes, você volta a tê-los novamente, tá? Quarto, dá à alma auxílios oportunos para não recair no pecado. Então, olha aí, você vai ter graças para não cair novamente naqueles pecados que você cometeu. E quinto, vai restituir a paz à consciência. Então, isso por isso que é conhecido como um sacramento da alegria. Por quê? Porque a gente sempre sai feliz depois da confissão. Você que já se confessou, você sabe disso, né? Você sai feliz, sai tranquilo, com a alma em paz, né? E vamos dizer, a confissão é algo, né, que se deve fazer com uma certa frequência, né? Então não procure esperar acontecer um pecado mortal para ir se confessar.
né? Procure ter uma certa regularidade, né? Todo mês, a cada 15 dias, eu vou estar me confessando, né? Procura mesmo, ainda não cometi um pecado mortal. Bom, mas já deu um prazo bom, vou me confessar de novo. Por quê? Porque isso vai servir também como uma prevenção de futuros pecados. Eu vou receber todas essas graças que estou falando, que eu disse aqui para vocês. Então é bom se confessar com uma certa frequência. Dos mandamentos da igreja, ela exige no mínimo uma vez por ano, mas isso é muito pouco. O ideal é talvez uma vez por mês, se você tiver a oportunidade, uma vez a cada 15 dias, tá? Por quê? Porque isso vai te fortalecer também para não recair nos pecados, tá bom? Então, leiam as questões de 670 a 691 do Catecismo de São Pio X. Um abraço a todos e fiquem com Deus.